Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus nos fortaleça pela sua palavra nessa manhã. Oséias capítulo 5. Ouçam isto, sacerdotes. Fique atenta, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei. Porque a sentença é contra vocês. Pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim e Israel não me está oculto. Porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá, façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven: cuidado, Benjamim! Efraim se tornará em desolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida. Porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando angustiados. Eles me buscarão ansiosamente. Capítulo 5 nos fala sobre o perigo do auto-engano. Um dos maiores problemas que o pecado gera na nossa vida, ou pode gerar, é o auto-engano. Ninguém gosta de ser enganado. É muito triste quando a gente percebe que estamos lidando com alguém e depois percebemos que era uma farsa, uma capa, uma máscara, que por trás daquela pessoa que a gente conversa, existe toda uma intenção, motivação, mentiras, enganos. É terrível, irmãos. Ninguém gosta de ser enganado, manipulado. Porém, talvez até pior do que isso, é quando o nosso próprio coração está nos enganando. Quando a gente começa a acreditar que o que a gente pensa, acha e sente é verdadeiro, porque de alguma forma nós temos prazer em acreditar naquilo, nós não queremos mudar, nós queremos fazer a nossa vontade, e chega uma hora que nós acreditamos que o que a gente está fazendo não tem nada de mal. É o pecado do auto-engano. A Bíblia fala muito sobre isso. Irmãos, temos percebido que o profeta Oséias, ele é o profeta que talvez mais dê nome aos pecados do povo de Israel. A gente não gosta muito quando as pessoas apontam o nome do nosso pecado. E Deus, ele fala o nome do nosso pecado para nos levar ao arrependimento. Oséias descreve os nomes, a lista de pecados. Mas Oséias também descreve o amor de Deus. Isso é maravilhoso. O tempo todo, de Oséias capítulo 1 até o último capítulo, mostra um Deus amoroso, mas um Deus que, sendo amor, ele não deixa de corrigir, de alertar. E outra coisa, você percebe no capítulo 4 em diante, que Deus está avisando, alertando sobre o juízo que viria. Já percebeu que algumas pessoas se incomodam quando na Bíblia ou o pregador fala sobre o juízo de Deus? Nós achamos que Deus, ele é Pai, ele é amor, e isso de alguma forma anularia ou excluiria a justiça de Deus. Amado, Deus é justo,
E a ira de Deus é uma ira amorosa, sempre visando a correção, como já falamos nesses dias. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o auto-engano, o engano que o nosso próprio coração gera. E a pergunta que a gente pode fazer é: por que nós caímos no auto-engano? O que pode nos levar ao auto-engano? Vou listar algumas coisas que capítulo 5 de Oséias nos mostra. Primeiro, nós podemos cair no auto-engano porque deixamos de ouvir o Senhor, deixamos de ouvir Deus. Versículo 1 diz: ouçam, sacerdotes, fica atenta, casa de Israel, dê ouvidos, ó casa de rei. Perceba que o Espírito Santo está falando através de Oséias para os três poderes aí no meio do povo: os líderes religiosos, o povo e o governo. Eles: escutem-me, dê-me ouvidos. Não é essa a palavra de Deus, irmãos, de Gênesis a Apocalipse? Ouçam a palavra, ouçam. E irmãos, eles liam a Bíblia, eles se reuniam para louvar a Deus, para orar, para sacrificar. O povo de Israel, nesse contexto, ele não estava com aquela apostasia declarada, a pessoa que sai da igreja, sai do meio do povo de Deus, não quero mais ler Bíblia. Não, eles estavam lendo, fazendo as suas festas, se reunindo, mas não ouviam mais a Deus. Amado, nós precisamos ouvir Deus, ouvir o que Deus quer falar conosco, corrigir o nosso coração, nos santificar, nos aperfeiçoar, nos amadurecer. Nós não podemos endurecer o nosso coração, ensurdecendo os nossos ouvidos. Quando a gente para de ouvir Deus, o nosso coração vai começar a construir esquemas em nossa mente, para justificar os nossos pecados, para nos manter cativos dos nossos próprios desejos, e às vezes continuando fazendo as coisas de Deus. Irmãos, Deus certamente se entristece muito quando as pessoas o abandonam de maneira explícita, mas a Bíblia nos coloca algo que às vezes a gente não gosta de pensar, que Deus se aborrece muito também quando nós não abandonamos os nossos maus caminhos e associamos isso aos nossos ajuntamentos solenes, aos nossos cultos, às nossas reuniões. Ou seja, nos reunimos, oramos, lemos a Bíblia, mas não ouvimos o Senhor, não deixamos Deus tratar com o nosso caráter, nos libertar do domínio do pecado. Sabe, amado, quando a gente deixa de ouvir Deus, o coração se endurece e nós vamos caindo no auto-engano. Em segundo lugar, quando a gente, o que pode nos levar ao auto-engano, é quando a gente se aprofunda no pecado por causa da rebeldia. Ou seja, a rebeldia nos leva a se aprofundar no pecado. Versículo 2 diz isso, Oséias 5: os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Sabe o que nos leva a permanecer no pecado e aprofundar cada dia mais? A rebeldia. Rebeldia é você endurecer o coração contra a vontade de Deus. Por um lado, nós deixamos de ouvir Deus, por outro, a gente não faz mais a vontade de Deus, sabe que está no pecado e continua se aprofundando por rebeldia, por teimosia. Quantas pessoas que não largam seus maus caminhos, mesmo ouvindo a palavra, mesmo sabendo, porque o coração se endureceu pela rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é igual a pecado de feitiçaria. Nós nos preocupamos tanto, né? Nós ficamos tão assustados quando a gente vê uma pessoa que está praticando deliberadamente a feitiçaria, invocando demônios. Mas a Bíblia diz que quando a gente se rebela contra Deus, nós estamos também sendo feiticeiros. Por quê? Porque nós estamos querendo manipular as coisas para as nossas próprias vontades. Isso é feitiçaria. Nós podemos até usar a oração como uma manipulação, querendo alcançar os nossos próprios desejos, por teimosia. Então, amado, quando a gente começa a aprofundar mais no pecado, por rebeldia, nós vamos nos autodestruindo. Porque a Bíblia diz que, na verdade, o pecado é que vai nos destruindo. Às vezes a gente acha que Deus é que enviou aquele castigo, mas o próprio pecado, ele vai destruindo a gente. E terceiro lugar, o que pode nos levar ao auto-engano é a consciência cauterizada. O versículo 4 nos fala algo terrível que a Bíblia toda nos alerta. Olha aí: o que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Pode ser que o tema principal de Oséias, nós temos falado sobre o amor de Deus, né, sobre essa graça de Deus, mas Oséias fala muito sobre conhecimento de Deus. Fala muito. O profeta Oséias, ele detecta que o pecado maior de um povo que
lia a Bíblia, se reunia, louvava, mas eles não conheciam a Deus. E sabe o que acontece aqui, amado? A nossa consciência, se nós começarmos a permanecer no pecado, ter prazer no pecado, não nos arrepender, sendo sinceros diante de Deus, a consciência fica cauterizada pelo pecado. Chega uma hora que você não consegue enxergar um palmo na sua frente, espiritualmente falando, e você começa a achar que o que você está fazendo é certo, não tem problema nenhum. Deus nem está preocupado com isso. Mas quantas vezes Deus te trouxe arrependimento e você percebe que você estava vivendo num engano terrível? Quantas vezes isso acontece conosco? Arrependimento é isso. E andar com Deus é uma vida de arrependimento, onde Deus nos mostra a realidade, a verdade. Mas quando a gente começa a não ouvir Deus, a se rebelar, a nossa consciência fica cauterizada. É um termo que no Novo Testamento aparece. Então, o versículo 4 diz que o que a gente faz não permite que a gente volte para Deus. O pecado deliberado vai gerando em nós um auto-engano tão grande, que mesmo a gente querendo voltar-se para Deus, a gente não consegue mais. Chega uma hora que o coração fica tão endurecido, que nós vamos precisar de uma graça muito especial do Senhor. E olha aí, o texto nos mostra que essa consciência cauterizada, ela vai abrir portas para infiltrações demoníacas. O texto fala aí que um espírito de prostituição estava no meio deles, e eles não conhecem o Senhor. Quando a gente começa a viver na prática do pecado, nós não estamos falando aqui do pecado acidental, que nós temos que constantemente lutar contra ele, as tentações, né? E às vezes os erros que a gente comete, e a gente percebe, e começa a confessar, lutar, pedir ajuda, para a gente poder se levantar novamente. Nós estamos falando aqui da pessoa que se entregou ao pecado. A Bíblia diz que o espírito de prostituição se infiltra. Demônios, eles entram quando as portas estão abertas da nossa alma pelo pecado. Pecado deliberado é ação convidativa para demônios. Por isso que nós precisamos entender que o nosso pecado, quando a gente o comete, não é porque Satanás nos obrigou a pecar. O pecado é uma decisão nossa. Porém, todo pecado que nós mantemos a nossa dedicação ao pecado vai atrair demônios, e os próprios demônios vão nos convencendo que nós estamos certos. Eles vão retroalimentando esse auto-engano no nosso coração. A Bíblia diz que Satanás é mentiroso. Os demônios são espíritos de engano, sobretudo. E aqui fala da prostituição, que é toda prática sexual fora de uma aliança com Deus. Como isso cega as pessoas. Pessoas abandonam o casamento por causa de uma tentação sexual fora do casamento. Pessoas se prostituem, solteiros se relacionam sexualmente por causa de um desejo desenfreado. Isso é pecado contra Deus, e isso atrai a presença de demônios, que vão cegando mais a pessoa ainda, e elas vão até achando que Deus está aprovando o que elas estão fazendo, por causa do espírito de engano. Irmão, consciência cauterizada. Nós temos que pedir ao Senhor sempre uma consciência sensível ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, diz: mantenha a sua consciência pura, porque muitos, negligenciando a pura consciência, vieram a naufragar na fé. Quando tem algo em nossa consciência que está lá nos acusando, fica como uma rachadura no casco de um navio. Vai entrando água, daqui a pouco a pessoa de repente não quer mais o Senhor, e a gente pensa: o que aconteceu? A consciência cauterizada, depois de a consciência estar de alguma forma sendo ferida pelo pecado. Em quarto lugar, mais duas coisas queremos falar. Em quarto lugar, o auto-engano também vem por causa do orgulho, da arrogância. Versículo 5: a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá juntamente cairá com eles. Os irmãos lembram que a tribo de Israel foi a primeira a ser invadida e derrotada pelo Império Assírio. Depois, pouco tempo depois, Judá também foi destruído, foi também vencido, levado para o cativeiro babilônico. E Deus aqui está falando que o pecado talvez que sobressaía neles era o orgulho, a soberba, a arrogância. E se tem um pecado que nós, que buscamos a Deus, que às vezes valorizamos a vida espiritual, religiosa, seja qual for o nome que você queira dar,
um pecado que nós vamos precisar sempre pedir ao Senhor para nos mostrar, é o pecado do orgulho, da arrogância. Às vezes nos orgulhamos porque oramos mais do que os outros, porque lemos mais a Bíblia, porque não pecamos como os demais, nos julgamos superiores, criticamos e murmuramos muito contra as outras pessoas, porque estamos nos autoexaltando. Amado, como nós precisamos de humildade de Jesus, e só o Espírito Santo, para gerar em nós um coração quebrantado. E o orgulho, a arrogância, é uma das maiores causas do auto-engano, porque o orgulhoso, ele enxerga tudo, menos o seu próprio orgulho. Pastor Russell Shedd, que já está com o Senhor há algum tempo, ele dizia que o orgulho é tão sutil, que até quando a gente diz e afirma com os nossos lábios que nós temos um pouco de orgulho, a sensação que nós temos é que estamos mentindo. Quando a gente diz que a gente tem orgulho, parece que dentro da gente tem uma voz que diz, mas você não é tanto como os demais. E isso já é uma manifestação do orgulho. Sabe, amado, o orgulho ele tem múltiplas faces. Não é apenas você chegar e se sentir melhor do que as pessoas. Existe a falsa humildade. Existem raízes dentro de nós que só a palavra de Deus, a graça de Deus, a humildade de Jesus para nos quebrantar. Irmãos, o orgulho é que nos faz não admitir que estamos pecando, que estamos frios espiritualmente, que estamos ofendidos com as pessoas por causa do nosso orgulho. Não nos permite ver que a responsabilidade para que a nossa vida flua em Deus é nossa, e não culpar as pessoas, responsabilizar as pessoas, ou ter aquele discurso vitimista, de que somos vítima de problemas familiares, problemas da igreja ou da nação. Amado, tudo isso é raiz, está no orgulho. A pessoa, para se sentir ofendida e ficar em amargura, ela não precisa passar por uma grande dor. Às vezes uma palavra pequena que alguém te deu, ou a brincadeira, pode nos fazer se sentir terrivelmente ferido, porque a raiz é o orgulho. Quem não alimenta o orgulho não tem espaço para ficar ofendido. Essa hipersensibilidade que muitos parecem dizer ter, e acham que isso até é apenas uma sensibilidade, é imaturidade. E imaturidade, biblicamente falando, é obra da carne, é orgulho. Nós precisamos pedir a Deus um coração humilde. Versículo 6 de Oséias 5 diz: com os seus rebanhos, o seu gado, irão em busca do Senhor, mas não acharão. Ele se afastou deles. Ou seja, está dizendo aqui de um povo que está indo sacrificar ao Senhor, que está tentando buscar Deus, mas não encontra, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Não é Satanás, não, é Deus que resiste aos soberbos. Nós não o nosso orgulho coloca Deus no nosso caminho, nos impedindo de avançar. Sabe, amado, nós precisamos pedir graça de Deus, porque o orgulho leva a gente ao auto-engano. E em último lugar, o que nos leva ao auto-engano é confiar no homem e não colocar a nossa confiança em Deus. Olha o versículo 13, que interessante. Oséias 5,13, falando aí Efraim e Judá. A tribo de Efraim era a maior do reino do norte, por isso é usado como sinônimo do reino do norte. Versículo 13, quando Efraim, então podemos perceber aqui no versículo 13, que eles estavam feridos, eles perceberam que estavam enfermos, mas olha o versículo 13 dizendo: Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Então, na hora da dor, da calamidade, quando eles perceberam que o povo de Israel, aí, o reino do norte, estava enfraquecido, ao invés deles buscarem ao Senhor, se humilhar e clamar ao Senhor, eles buscaram quem? A Síria e o rei da Síria. Eles buscaram a confiança no reino até do inimigo, em homens, em pessoas, e o texto diz: mas ele não tem condições de curá-los. Versículo 13, nem de sarar a sua ferida. Amado, não basta você reconhecer que está precisando de ajuda, você precisa clamar e confiar no Senhor. Deus usa pessoas, mas pessoas dele. Então Israel queria ouvir e ter apoio da Síria, mas não queria ouvir os profetas de Deus, não queria ouvir o conselho de Deus. Deus usa psicólogos muitas vezes para nos ajudar. Deus usa o conselho do médico. Deus usa às vezes
alguém que tem experiência numa certa área para nos abençoar profissionalmente. Mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. Nós precisamos colocar em Deus. E sobretudo nas questões espirituais, amado, cuidado, para você não estar ouvindo o conselho dos ímpios, de pessoas que não andam com Deus. E às vezes até na casa de Deus, alguém vai nos aconselhar, e o conselho vem movido talvez até por boas intenções, mas nós precisamos sobretudo buscar ouvir e confiar no Senhor. E até quando você busca ajuda de uma pessoa de Deus, você precisa estar confiando no Senhor, para que você não possa transferir para pessoas a confiança que só pode estar no Senhor. Só o Senhor pode nos curar, nos libertar, nos transformar. Ele usa pessoas, nós precisamos de bons conselhos, nós precisamos recorrer aos profissionais que Deus capacita, mas a confiança nossa precisa estar no Senhor. Até quando vamos tomar um remédio, como é bom a gente poder orar, falar: Senhor, potencializa o que esse remédio aqui, ele pode fazer de bom na minha vida, curar-me. Nós podemos fazer, devemos fazer isso. Mas para concluir, versículo 16, irmãos, que coisa maravilhosa. Olha como que parece que todos os capítulos, mesmo Deus listando todo o juízo que viria, sempre tem um tom da graça de Deus, uma palavra de amor. Versículo 16, Deus diz o seguinte, ou melhor, versículo 15: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Aqui há duas coisas essenciais para a gente poder ser curado, transformado, sarado pelo Senhor. Primeiro, reconhecer a nossa culpa. O texto diz aí que eles vão se reconhecer culpados. Irmãos, até que nós reconheçamos a nossa culpa, nós podemos, às vezes, ficar muito tempo frios espiritualmente, sem ouvir Deus, sem ter intimidade com Deus, porque o texto diz que Deus se retiraria, no sentido de que eles não experimentariam a presença de Deus, mas Deus diz: até que vocês se reconheçam culpados. Nós precisamos assumir as nossas culpas, nós precisamos confessar as nossas culpas, nós precisamos reconhecer os nossos erros, e em segundo lugar, buscar a Deus de todo o coração. Então não basta reconhecer que é culpado, o texto diz: e vão buscar a minha face, estando angustiados me buscarão ansiosamente. Às vezes nós estamos pedindo a Deus para nos curar, para nos libertar do pecado, mas não com essa dor, com essa angústia, com essa sede profunda dele. Amado, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ensina. Peça ao Espírito Santo, e eu preciso disso, pedir a Ele, para que Ele nos quebrante profundamente, nos dê sede por Deus desesperadora, porque às vezes nós estamos até orando, mas nós estamos nos derramando diante dEle, derramando a nossa alma, nossa oração, clamor, para que Ele nos transforme, nos sare, para que Ele salve a nossa família, para que Ele transforme realidades onde nós estamos, para que Ele alcance os perdidos perto e longe da gente. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, ela é santa, ela é poderosa, ela alimenta, ela edifica, ela consola. A Tua palavra nos corrige. Senhor, tem misericórdia de nós, sonda-nos, mostra o nosso coração para nós mesmos, e Deus nos guia pelo Teu caminho da verdade, nos livra de todo auto-engano que possa estar nos impedindo ou limitando de uma vida cheia do Teu conhecimento, uma vida na plenitude da Tua vontade, a vida abundante em Cristo. Livra-nos do auto-engano que está nos impedindo de Te conhecer de fato, de contemplar o Senhor, de fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos.